Qual é o impacto real das políticas de gênero na sociedade? Essa pergunta é o ponto de partida do livro Gênero na Agenda 2030, do Matheus Souza, que muita gente conhece como Cria de Fato. E é para mergulhar nos argumentos dele que a gente está aqui hoje. Vamos juntos entender a linha de raciocínio dessa obra? Então, o que será que tem dentro desse livro? A proposta aqui é bem simples. A gente vai seguir o passo a passo da investigação que o autor construiu para entender a estrutura do debate que ele está propondo. E olha, já adianto, a análise é daquelas que fazem a gente pensar, viu? Beleza, vamos direto ao ponto. Segundo a obra, toda grande investigação parte de uma pergunta-chave, certo? E é exatamente isso que o autor faz. Ele nos convida para uma jornada que busca responder uma única questão, que para ele é o epicentro de toda essa discussão. E a pergunta é essa aí. Pode até parecer simples de cara, né? Mas, de acordo com o livro, essa é a chave que abre a porta para um monte de outras questões bem mais complexas. É como se fosse o fio da meada que ele propõe que a gente puxe junto. E é aqui que a gente chega no coração da análise do livro. O argumento central é que a resposta para aquela pergunta toda está numa mudança radical de perspectiva. A troca do que ele chama de realidade material por uma interpretação que seria puramente subjetiva. Ok, vamos com calma para entender isso direito. O autor apresenta o que ele vê como uma distinção fundamental. De um lado estaria a base material, a realidade biológica do sexo. Do outro, a base subjetiva, que é o gênero, visto como uma construção social e pessoal. A tese do livro é que a chave para entender o cenário atual é justamente a sobreposição do segundo conceito sobre o primeiro. Mas afinal, o que o livro quer dizer com essa tal de materialidade? Pensa assim, fatos que podem ser checados por qualquer pessoa, não importa no que ela acredita. A ideia, segundo a obra, é focar naquilo que é, e não na percepção que cada um tem sobre o que é. Então, essa materialidade funcionaria como um chão firme, sabe? Um terreno comum onde o conhecimento poderia ser construído e, mais importante, testado de forma objetiva por diferentes pessoas. Pelo menos essa é a visão apresentada na obra. Certo, mas como é que essa mudança de foco teria acontecido? Para explicar isso, o autor faz uma espécie de investigação histórica. Ele volta no tempo para rastrear de onde essas ideias teriam vindo e como elas evoluíram. E nessa trilha, o livro aponta alguns momentos que seriam cruciais. Começaria lá nos anos 30, com os estudos da antropóloga Margaret Mead, que teria plantado a semente da ideia de que os papéis de gênero são culturais. Depois, o livro aponta para o pós-modernismo na Europa e, por fim, nos anos 70, a filósofa Gayle Rubin, que teria consolidado essa separação entre sexo e gênero no mundo acadêmico. E essa citação da Gayle Rubin, que o livro destaca, é vista pelo autor como um ponto de virada. É como se essa frase carimbasse a ideia de que a nossa biologia é só matéria-prima e a cultura é que vai moldar o produto final. Ok, depois de passar por toda essa trilha histórica, a análise do livro chega no que seria a grande revelação. E para explicar o ponto dele, o autor usa uma metáfora bem forte que com certeza dá o que pensar. A metáfora é a do cavalo de Troia. A ideia que o livro apresenta é que o conceito de gênero, que a princípio parece ser só uma ferramenta para analisar a sociedade, na verdade estaria trazendo algo a mais escondido dentro dele, uma proposta de libertação humana totalmente baseada na subjetividade de cada indivíduo. Tá, mas como essa ideia ganharia força e se espalharia por aí? O livro descreve um caminho em 4 etapas. Primeiro, a desconstrução de conceitos já estabelecidos. Segundo, uma releitura da história pela ótica da opressão. Terceiro, essa nova visão é apresentada como uma forma de libertação. E, por fim, tudo isso acabaria influenciando a linguagem, a cultura e, claro, as políticas públicas. Olha, e tudo isso que a gente conversou aqui é só a estrutura principal do argumento do livro, a ponta do iceberg. A investigação completa que o autor faz vai bem mais fundo. Só para ter uma ideia da profundidade, o livro tem capítulos inteiros dedicados a temas como o uso da empatia, o conceito de sistema, uma análise que ele chama de castelos em ruínas, enfim, é muita coisa para explorar. No fim das contas, o que a obra se propõe a fazer é conectar todos esses pontos. O autor tenta traçar uma linha que vai desde as discussões filosóficas lá atrás até o impacto que isso teria no nosso dia a dia e nas decisões políticas de hoje. E aí despertou o interesse de ver essa investigação na íntegra? Bom, a análise completa com todos os detalhes e argumentos está esperando lá no e-book. Para quem quiser mergulhar de cabeça nessa leitura e tirar as próprias conclusões, o link para adquirir está na bio.